Olá, gente. Então, na última aula, a gente terminou falando sobre o governo da presidente Dilma Rousseff, que estava perdendo cada vez mais popularidade por conta da perigosa crise econômica que já começava no Brasil, e também pelas várias denúncias de corrupção ligadas especialmente à investigação da Lava Jato. No final das contas, todos esses problemas acabaram culminando na instalação de um processo de impeachment contra a então presidente. Na aula de hoje, vai ser muito legal entender o que é e como funciona um processo de impeachment. Se vocês estiverem ouvindo qualquer barulho estranho, são os cachorros que decidiram começar a brincar assim que eu liguei as coisas para começar a gravar. Eles estavam dormindo até agora. Festinhas. Enfim. Então, um processo de impeachment é um processo político, administrativo e criminal que tem o poder de julgar a cassação de um mandato de alguém pertencente ao poder executivo. Então, é só o presidente que pode ser cassado? Não. Que pode ser empichado? Também não. Você pode, por exemplo, fazer um processo de impeachment contra um governador ou um prefeito. Então, qualquer cargo do poder executivo pode passar por um processo de impeachment. Inclusive, por exemplo, um ministro do Supremo Tribunal. Se quiser cassar o mandato de um ministro do Supremo, esse ministro precisa passar por um processo de impeachment. O processo que a gente vai ver hoje, especificamente, é aquele dedicado à cassação do mandato de um presidente da República. Cada etapa, né, pode ser um pouquinho diferente, dependendo do nível de poder em que a gente está falando. Então, por isso que é importante lembrar que esse processo é específico para o presidente da República. E no Brasil, da nova República, esse processo já aconteceu 2 vezes. A primeira com o presidente Collor, em 1992, e depois com a presidente Dilma Rousseff, em 2016. Então, a primeira coisa que precisa existir para começar um processo de impeachment é um crime de responsabilidade. Crime de responsabilidade é qualquer ato do presidente da República ou membros do Poder Executivo que violem a Constituição Federal. Então, o presidente precisa cometer um ato inconstitucional. E existe uma série de possíveis crimes que podem ser cometidos, e esse crime precisa ser denunciado à Câmara dos Deputados. Porque vai ser o presidente da Câmara que vai definir se o processo em questão pode ou não ser levado a julgamento. Que é importante, nessa etapa não precisa provar a culpa, e sim provar que talvez tenha ocorrido um crime, e esse crime é passível do processo de impeachment. Então, nessa etapa, primeiro, qualquer pessoa pode entrar com um processo de impeachment e cabe ao presidente da Câmara definir o mérito desse processo. Se o presidente da Câmara achar que o processo não tem mérito, ele é arquivado. Não vai além disso. Agora, se ele achar que tem mérito, é criada uma comissão parlamentar especialmente para poder verificar esse caso e começar um possível julgamento. Dentro dessa comissão parlamentar, o grupo de deputados tem um período de 10 dias para elaborar um relatório em que eles avaliam esse caso de forma mais aprofundada do que o que tinha sido feito com relação do que tinha sido feito pelo presidente da Câmara. E depois desses 10 dias, eles têm que apresentar o relatório e dar um parecer, ou seja, dar a sua decisão. O processo vai prosseguir ou o processo vai ser arquivado. Caso a comissão decida que esse processo deve prosseguir, tem início um período de 10 sessões parlamentares dedicadas à defesa da pessoa acusada. Então, ao longo de 10 sessões, de 10 reuniões dos deputados,
a pessoa que recebeu a acusação tem a oportunidade de apresentar a sua defesa com relação aos crimes de que foi acusada. Nessa etapa, já não tem a apresentação de acusação. A acusação já está fechada ali com o que foi determinado pelo processo de impeachment que foi enviado para a comissão parlamentar. Depois dessas 10 sessões, a comissão volta a se reunir. Houve essas 10 sessões de defesa. Depois há um novo ciclo de 5 sessões em que a comissão tem que elaborar um relatório final. Nesse relatório será considerado tudo que foi apresentado pela acusação no processo original de impeachment e também tudo que foi dito no período de defesa. Ao final dessas 5 sessões, cabe à comissão parlamentar definir se a votação será levada a plenário, ou seja, todos os deputados vão votar a favor ou contra o processo de impeachment, ou se ele vai ser arquivado. Então, percebe que existem várias etapas em que o processo pode ser chutado de lado. Tá, chegou o relatório final, a comissão definiu que vai seguir para plenário. Então, que começa a etapa da votação nominal a respeito do processo. Quando fala que é uma votação nominal, significa que cada deputado, cada parlamentar, deve votar de forma aberta, a favor, contra ou como a abstenção pela continuação do processo. Nessa etapa, o caso tem que ser aprovado por maioria qualificada para que o processo de impeachment prossiga. Maioria qualificada é um número fixo de votos, que representa 2/3 dos parlamentares, que compõem a Câmara dos Deputados. Então, não importa o número de deputados presentes no dia da votação. A maioria qualificada é composta por um número fixo de 342 votos, que representa 2/3 da casa. Se ao menos 342 deputados votarem a favor do prosseguimento do processo, o processo é enviado para o Senado. Caso eles consigam menos de 342 votos, foi 341, o processo é arquivado. Se não tiver maioria qualificada, o processo é arquivado. Por que é usado o critério de maioria qualificada? É justamente porque um processo de impeachment é algo muito sério. Não é para se fazer tipo, tô entediado hoje, vamos fazer um impeachment. Não. Então, ao determinar maioria qualificada, quer dizer que a grande maioria da população brasileira, ali representada pelos deputados por ela eleita, concordância desapareceu. Então, a grande maioria da população brasileira, representada pelos deputados eleitos por essa população, está tomando essa decisão através dos seus representantes. Então, isso que é muito importante. Não é um pequeno número de pessoas que tem que desejar o impeachment, e sim uma grande maioria. Até porque um processo de impeachment é muito complicado. É algo que cria uma crise institucional, que causa muito desgaste para a população, para a economia, para a imagem no exterior do país. Então, por isso que não é só, vamos fazer um impeachment, yay! Não. O Brasil já ter passado por 2 processos de impeachment na sua breve retorno à democracia é algo muito preocupante para a nossa história política. Então, ok, 2/3 do Senado, da Câmara, aprovou o envio do processo de impeachment para o Senado. Nesse ponto, aí sim que começa a ser votada, começa a ser julgada de fato a pessoa. Porque enquanto o rito está transitando pela Câmara dos Deputados, o que está sendo avaliado
é o pedido de impeachment. É se esse pedido é válido ou não. A partir do momento que o pedido de impeachment é enviado para o Senado, inicia o julgamento da pessoa em si, do membro do executivo. Então, logo que chega no Senado, é criada uma comissão parlamentar, dessa vez de senadores, não de deputados, que elabora um parecer, então uma sugestão, e que leva essa sugestão ao plenário. 48 horas depois da leitura desse relatório no plenário, os senadores têm que votar nominalmente pela continuidade ou pelo arquivamento do processo. Quando esse processo é aprovado no Senado, o governante é afastado. Por que é afastado? Cara, você vai querer um possível criminoso governando o país? Não, pega mal. Então, durante o andamento do processo, por um período de 180 dias, o governante é afastado e quem assume o cargo é o vice-presidente, que mantém o título de vice-presidente. Logo depois desse afastamento, começa o julgamento criminal propriamente dito. Se ele demorar mais do que 180 dias, o acusado pode retomar o cargo de presidência. Mas ele geralmente é concluído antes desses 180 dias. É porque 6 meses é um bom tempo, né, para ficar debatendo. Ao final desse julgamento, é feito uma nova votação no plenário, que precisa, de novo, de uma maioria qualificada para aprovar a condenação. No caso do Senado, a maioria qualificada é composta por 54 senadores. Então, 54 representantes dos estados do Brasil. Então, percebe que um processo de impeachment é algo muito trabalhoso, é algo muito desgastante. Então, por que a Dilma foi levada... Por que foi iniciado o processo de impeachment contra a então presidente Dilma? Ela foi acusada de crimes contra o orçamento da União. O orçamento, então, dinheiro. Uma lei de responsabilidade fiscal. Lembra que eu comentei do FHC, que é importante ali? Ela usou um mecanismo jurídico, que tem o apelido muito simpático de pedalada fiscal, que basicamente o governo atrasa o repasse de verbas para o pagamento de dívidas do governo. Então, por exemplo, existe o Bolsa Família e no dia 15 ele tem que fazer o repasse de 500 milhões de reais distribuídos entre a população brasileira. Para que o orçamento do governo pareça estar mais gordinho do que ele está de fato, o que o governo faz é não passa os 500 milhões de reais para a Caixa Econômica Federal. Mas a Caixa Econômica tem que cumprir com esse pagamento para a população. Então, a Caixa tira a reserva própria para fazer os pagamentos. Depois que é fechado o orçamento, aí sim o governo repassa esse valor. Então, cria a ilusão de um orçamento mais controlado do que ele está de fato. Porque parece que, mesmo pagando em dia as contas, o governo teria mais dinheiro do que de fato tem. Existe um grande debate a respeito da criminalidade em si, dessa prática da pedalada fiscal, no caso da presidente Dilma. Porque foi votado depois da presidente ser empichada que pedalada fiscal era um crime fiscal. Mas antes não era considerado um crime. E era inclusive uma prática extremamente adotada por todos os presidentes do Brasil. Inclusive, sem pedalada fiscal, o Plano Real não teria funcionado. É por isso que existem pessoas que defendem que o impeachment contra a presidente Dilma foi, na verdade, um golpe de Estado. Então, que o poder legislativo utilizou a sua influência para afastar uma governante democraticamente eleita de forma ilegal.
Agora, o que a gente tem hoje em dia é, sendo um impeachment legítimo ou um golpe, cada um decide por si, a presidente foi afastada. Porque ela foi a primeira presidente do Brasil a ser condenada num processo de impeachment. Lembrando que nosso amigo Collor renunciou antes de perder o mandato. Mas ao contrário do que aconteceu com o Collor, que renunciou e perdeu direitos políticos, a Dilma foi condenada, mas manteve seus direitos políticos. Então é muito confuso isso. Ela foi empichada porque não tinha condições de ser governante do Brasil. Mas tenta de novo da próxima. Você não foi tão ruim assim. Essa acabou sendo um pouco a mensagem que o Senado passou. E, de fato, já nas eleições de 2018, ela se candidatou a senadora pelo estado de Minas Gerais, seu estado natal, mas acabou derrotada. Então, no momento, a Dilma Rousseff não tem nenhum mandato. Quando ela sofreu o impeachment definitivo, teve início o governo do presidente Michel Temer. Então, lembrando que ele assumiu como vice-presidente em maio de 2016. Quer dizer, ele como vice-presidente em maio de 2016 iniciou seu governo interino, porque ele substituiu a Dilma quando o Senado votou pelo afastamento dela. E em agosto de 2016, quando foi efetivado o impeachment, ele se transformou em presidente da República. Cara, o governo dele foi complicado. Porque o Temer não é exatamente um dos caras mais amados da face da Terra. E muito menos um cara fácil de lidar. Ele é. Bom, ele é político. Vamos resumir assim. Muitos consideram que o que ele fez foi uma traição à presidente Dilma, que ele participou ativamente do processo de impeachment e que ele prejudicou a imagem da presidente de propósito para favorecer os seus interesses. E assim que ele começou a governar, ele se apaixonou pelo uso de medidas provisórias. Então, uma medida provisória seria uma forma extraordinária de propor uma lei. Então, normalmente, uma lei ela é proposta ao legislativo, passa por todo o processo de avaliação na Câmara dos Deputados, é votada na Câmara e é enviada para o Senado, e isso pode demorar muitos anos. Quando o Poder Executivo deseja criar uma lei de forma mais rápida, ele pode utilizar a chamada medida provisória, que a partir do momento que a medida provisória é assinada pelo Executivo, ela já passa a valer. E depois ela tem um prazo muito curto para ser votado no Poder Legislativo. Então isso aumenta muito a velocidade de implementação de leis. E Temer tinha pouco tempo no governo. Ele ficou de 2016, então final de 2016 ele se tornou presidente, o ano de 2017, depois já tinha o plano eleitoral de 2018. E ele queria mostrar serviço. Entre as propostas que foram aprovadas através de medidas provisórias, que foram aceleradas, apareceu com muito destaque a reforma do ensino médio. Foi uma reforma extremamente criticada, principalmente por pessoas envolvidas na educação. Porque onde já se viu, perguntar para educadores como educar? Surreal. Quem está nas salas de aula não tem direito a dar opinião. Você cala a boca e obedece. É assim que funciona na cabeça dos políticos brasileiros. Então, essa reforma do ensino médio ela foi muito criticada justamente porque não levou em consideração o que as pessoas envolvidas com o processo educacional tinham a dizer. No final das contas, não adiantou nada as reclamações, porque a reforma foi passada a toque de caixa, mesmo assim. Também houve a aprovação da PEC do teto de gastos, então uma proposta de emenda constitucional que limitou futuros investimentos em educação e saúde no Brasil. São justamente duas áreas prioritárias para o desenvolvimento econômico sustentável de qualquer país. Então, essa PEC do teto de gastos também foi muito criticada. E recentemente, com o problema da pandemia da Covid-19,
o governo teve que fazer um monte de declaração de estado de emergência e não sei o que, e aprovar orçamentos extraordinários, justamente para poder cobrir os gastos extras de uma pandemia. Porque, pela PEC do teto de gastos, o valor investido em saúde não poderia aumentar. E, na boa, pandemias exigem gastos. Infelizmente, é uma realidade. O presidente também tinha o péssimo hábito de manter amiguinhos que estavam sendo investigados pela Lava Jato. Então, lembra aquela mesma Lava Jato que prejudicou a imagem da Dilma? Causou muito estrago na imagem do Temer. Tanto é que quando chegou a eleição de 2018, nossa gente, eu tô viajando no tempo aqui já. Quando começou a eleição de 2018, ele nem mesmo se candidatou à eleição. E a eleição de 2018 foi uma eleição difícil. Bastante difícil. Foi marcada especialmente pela polarização política intensa. Porque todo mundo tinha uma opinião. E essas opiniões são muito fortes. Antes de começar o processo eleitoral, um dos favoritos para vencer a disputa era justamente o ex-presidente Lula, que estava sendo investigado pela Polícia Federal. E durante o período pré-eleitoral, Lula foi preso. A prisão do ex-presidente foi foi muito criticada, justamente porque diziam haver um interesse político em prender Lula. Seria enfraquecer ainda mais o Partido dos Trabalhadores. Porque o PT já não estava mais muito popular. Mas Lula é popular. Então, Lula é mais popular do que o PT. Tanto é que quando colocaram como candidato do PT o ex-prefeito de São Paulo, o Haddad, não teve força suficiente para derrotar o candidato de direita, Jair Bolsonaro. Justamente por conta do atentado contra o candidato Jair Bolsonaro, que ele foi esfaqueado e teve sérios problemas de saúde por conta disso, houveram poucos debates. Na verdade, houveram debates no número normal, mas sem a participação de um dos principais concorrentes, o que também muitos dizem foi prejudicial para uma democracia mais saudável. Porque como é que você vai votar numa pessoa se você nem sabe direito quais são os projetos dela? E sem participar de debates, fica mais difícil de comparar os projetos de governo de um e de outro candidato. No final das contas, Bolsonaro venceu as eleições e iniciou seu mandato em 1º de janeiro de 2019. Mas, apesar de pouco tempo de governo, já aconteceu muita coisa durante a gestão dele. Primeiro que aconteceram muitos cortes na área da educação. Inclusive, houve trocas de ministros da educação e foi colocado agora, e quem está no poder agora é o Weintraub, que está enroscado atualmente por ter xingado os ministros do STF. Gente, xingar o STF não é uma boa ideia, tá? Não recomendamos. Mensagens pessoais do presidente vazavam e criavam um clima desagradável. 2019 era até engraçado, porque parecia que toda semana tinha protesto na Paulista. Eu sei que aqui estamos no ano de maio de 2020, enquanto eu gravo isso, e a ideia de milhares de pessoas reunidas na Paulista parece algo assustador, mas ano passado não era. As pessoas iam quase que em semanas alternadas. Uma semana era a favor do governo, na semana seguinte era contra o governo, e de vez em quando todo mundo se dava porrada um pouco. Outro ponto bastante político do presidente é a sua política de armamento da população. Então, andar contra as políticas de desarmamento que já vêm sendo implementadas no Brasil desde o início dos anos 2000, para reduzir o número de armas de fogo em circulação. E também os seus ataques constantes às pessoas da comunidade LGBT+. Que, bom, basta saber que ele disse que dar porrada no filho gay é uma forma dele deixar de ser gay. Não temos exemplo maior do que isso.
Também nesse primeiro ano de gestão ocorreu o desastre de Brumadinho, que apesar de não ter nenhuma relação com o presidente, a forma como ele se lida com essas catástrofes acaba ficando lembrada. Além dos incêndios da Amazônia, que aumentaram drasticamente durante o mandato durante este mandato do presidente. Então, uma grande alta no desmatamento ilegal, na prática de grilagem e na violência no campo. Mas essa questão da violência do campo, a gente vai ter umas aulas mais detalhadas para trabalhar. O ano de 2020 também já começou com um caos, porque nós estamos com uma crise econômica violenta. O PIB de 2019 cresceu apenas 1% ao longo do ano, e o Brasil já vinha de uma crise econômica, então acumula perdas ao longo do tempo. O dólar está atingindo altas recordes, pelo menos uma vez por mês. Então, qualquer dia estamos aí, chegando aos R$6. Por favor, não chegue. Não chegue em R$6. O que afeta muito o nosso poder de compra. Ele também começou a criticar cada vez mais a liberdade de imprensa e atacando os veículos de imprensa que não concordassem com ele. O que ganhou ainda mais força durante a crise sanitária do combate à Covid-19, que o presidente está recebendo várias críticas da comunidade internacional por não responder à pandemia de acordo com as orientações da OMS. Essa aula, ela realmente encerra o ciclo do período republicano brasileiro e é muito importante para vocês entenderem que a história, ela continua acontecendo. É por isso que é muito importante se manter informado e estar sempre atento ao que está acontecendo agora. Porque eu estou gravando a aula hoje, de 26 de maio. Provavelmente, quando vocês forem assistir, já vai estar um pouquinho desatualizada. Mas durante a aula ao vivo, a gente conversa um pouco mais. Qualquer dúvida que vocês tiverem, é só falar comigo pelo Classroom. Até mais!